também. Aí não fica na frente. Continuar. Prontinho, acho que agora está tudo funcionando. Tá tudo certo. Pode Posso começar quando quiser. começar? Pode, fica à vontade. Então, tá ótimo. Então, me deixaram livre para escolher o tema e no embalo que eu já estava estudando um pouquinho mais de articulação, um pouquinho mais de joelho principalmente, eu quis fazer um tema mais geral baseado nisso, né? A ideia de fazer sobre articulação é porque, sem dúvida, os exames radiológicos são mais solicitados na rotina. Não sei se chega a 50%, mas se não for, é bem próximo disso. Quando chega um paciente para fazer o exame, oi, tá funcionando? Acho que alguém deixou o microfone aberto, né? Eu mutei já as pessoas que estavam com... Desculpa, Então pode tá bom. continuar. Imagina. Então, dos exames que a gente tem na rotina que são mais solicitados, sem dúvida, são da articulação, né? Principalmente em casos de trauma ou processos degenerativos. Os sinais do exame radiográfico articular são um pouco inespecíficos. Então, vamos supor, chegou um paciente lá para ser atendido para fazer o exame e a ideia é dar o diagnóstico mais próximo do diagnóstico final. Então, um negócio interessante que acho que serve para a gente seguir um pouquinho, quem assistiu House sempre via na lousa dele escrito Vitamin D, que a gente dá uma cercada do que poderia ser a origem da doença, né? Se ela pode ser vascular, a gente tem hemartroses, por exemplo, processo infeccioso ou inflamatório, que eles colocam normalmente os dois no mesmo lugar. Se pode ser secundário a um trauma, se pode ser uma artrite autoimune, se pode ser metabólica, alguma doença de origem metabólica, por exemplo, uma fratura patológica, iatrogênica, depois de uma cirurgia ou acessar a articulação com uma agulha contaminada. Se ela pode ter origem neoplásica, ou se pode ser secundário a alterações congênitas ou degenerativa. Como eu disse, então, os sinais são inespecíficos e ainda tentando cercar, né? Parecer um paciente para ser atendido. Uma das primeiras perguntas que eu vou fazer, então, é se é numa articulação só ou se é poliarticular. Porque é mais comum que as alterações poliarticulares tenham origem ou imunomediada ou uma artrite por disseminação hematogênica. Já uma doença articular monoarticular ou bilateral, por exemplo, as demais doenças ocorreriam dessa forma. Ou então ela pode ocorrer como sinais sistêmicos de doença, por exemplo, micoplasma em gato costuma dar alterações, distúrbios hemorrágicos como hermatrose, e o lúpus eritematoso sistêmico. Então, tem muitos métodos de diagnóstico, né, para a gente avaliar a articulação. Minha especialidade é o raio-x, então vou puxar a sardinha para o meu lado, né? No livro do Colégio Brasileiro de Radiologia Médico de Músculo Esquelético, que eles têm acesso a tem um acesso mais fácil para todos os meios de diagnósticos, até a artroscopia, porque nosso espaço articular é grande. Eu peguei alguns capítulos e peguei a primeira frase ou logo depois da primeira frase, bem próximo. Então, no ombro, o estudo radiológico convencional geralmente é o primeiro exame a ser solicitado. No punho e na mão, o exame radiográfico do punho é fundamental e no estudo da instabilidade. No quadril e bacia, né, o coxal, o estudo radiográfico é o método de avaliação morfológica inicial da bacia e dos quadris. No tornozelo, ele já coloca um empecilho da radiografia, né? É o método de imagem utilizado para abordagem inicial, mas as estruturas ficam sobrepostas, como ciclos acessórios, variantes da normalidade, são fatores que podem dificultar a análise.
Por isso até que no cotovelo, onde é uma articulação que a gente tem muitos ossos sobrepostos e algumas alterações de posição discretas, que não seriam tão facilmente diagnosticados na radiografia, ele nem citou o raio-x nesse livro. Mas ainda no joelho, ele falou que as radiografias convencionais continuam sendo padrão ouro na avaliação das lesões na articulação do joelho, considerando-se, é claro, né, que não é o padrão ouro mesmo, mas considerando-se o baixo custo, alta disponibilidade e rapidez na aquisição de imagens. Então, se na medicina eles estão assim, principalmente na veterinária, acho que continuaremos assim por um bom tempo. Até porque para adquirir imagens em tomografia eu preciso de um paciente anestesiado, ou uma sedação pesada, ou numa ressonância eu preciso de um paciente anestesiado. A artroscopia, a gente tem um espaço articular pequeno para avaliar, e o ultrassom tem uma limitação, mas é muito útil em algumas articulações. Então, eu tenho uma doença articular. Vão ter sinais semelhantes para várias doenças. Então, vou descrever um pouquinho de cada sinal primeiro. Então, um dos principais sinais é o aumento do volume sinovial, o aumento do volume do líquido sinovial, né? Ou então, né? Eu vou ver, na verdade, a cartilagem articular junto com o líquido sinovial, junto com a membrana sinovial e junto com a cápsula articular, que vai me dar o sinal de silhueta, que é estruturas com mesma densidade que estão juntas e formam esse sinal de silhueta. Eu vou ver também como edema de tecido mole perarticular, né? A gente vê um pouquinho inchado. O joelho, ele tem o coxim gorduroso infrapatelar, ele me ajuda um pouquinho a avaliar se eu tenho o aumento do líquido sinovial, se eu tenho uma infusão sinovial. Eu posso também fazer artrografia, mas não é muito comum o emprego dessa técnica. Outra alteração que é um sinal ele tem suas limitações, mas ajuda, é a alteração da espessura do espaço articular, que é o espaço entre o osso subcondral e a superfície do osso subcondral oposta. Entre elas tem duas camadas de cartilagem articular que são separadas pelo líquido sinovial. Quando eu tenho uma doença inicial, eu vou ter um processo inflamatório e vou ter uma efusão sinovial. Então, na teoria, esse espaço aumenta. E com a cronicidade, eu vou ter um desgaste das cartilagens. Na teoria, esse espaço diminui. Mas para avaliar isso da maneira correta, o paciente teria que estar apoiando o peso sobre essa articulação. E que aí eu teria uma interlinha radiográfica articular fidedigna. Ela diminui também se eu fizer em decúbito, mas aplicar o estresse, né? Eu conseguiria avaliar melhor. Mas se ele tiver uma contratura muscular, ele também pode me aparecer como diminuído. A diminuição da radiopacidade do osso subcondral, né? Ele é separado do líquido sinovial pela cartilagem articular, e a alteração do líquido sinovial às vezes pode causar alteração dessa cartilagem, erosão da cartilagem, e o contato e comprometer então a integridade do osso subcondral. E no aspecto radiográfico, a princípio, vai ser a irregularidade do osso subcondral, com uma área de lise mesmo, e pode até se estender para uma importante perda óssea. O aumento da radiopacidade subcondral já me indicaria uma doença mais benigna, mais crônica, que eu vou ter aquele estresse, e que é da doença articular degenerativa, né, artrose. Eu vou tendo o estresse e vai depositando mais cálcio nessa região, e por isso ele vai aparecer mais radiopaco. A formação do cisto ósseo subcondral é muito descrito em humanos, principalmente em joelho e coxal. Em articulação que suporta mais peso, né? Ela ocorre normalmente na doença articular degenerativa crônica. E também a gente vê em jovens com osteocondrose. Outra alteração que eu posso ter então, da radiopacidade do osso pericondral, que é a junção condrosinovial, né? A cartilagem vai se unir com a membrana sinovial. A inflamação e hipertrofia pode resultar num processo lítico, né? Uma erosão adjacente à sinóvia. Inicial tem uma aparência especulada, e grave crônica vai se tornando uma erosão, às vezes, importante.
A gente vê em doenças imunomediadas e em sinovite vilonodular. Não vejo muito isso na veterinária, mas em humanos é mais diagnosticado. Não digo que não tenha. A proliferação do osso pericondral na doença articular degenerativa, na osteoartrose, formam-se elementos de fibrocartilagem, então na junção condrocinovial, e a mineralização desses elementos são os osteófitos. O aumento progressivo dos osteófitos pode até resultar na incorporação da cápsula articular adjacente. Ainda tem a mineralização dos tecidos moles articular, né? Pode ser dentro da cápsula articular, dentro da membrana sinovial ou livre no líquido sinovial. Às vezes no osteocondroma em cães e mineralização intrameniscal em gatos e pseudogota são alguns relatos, na verdade não é muito frequente. Eu vejo algumas vezes como calcificação bem definida de estruturas pequenas que a gente chama de artrólito, mas nem todas estão livres na articulação. A gente vai ver aqui também algum caso como fragmento abducionado do osso articular periarticular. Na verdade, o que a gente vai ver mais no caso é o componente da osteocondral da superfície articular fragmentada. Incongruência articular. Incongruência é alguma coisa que não congrui, né? Então, alguma alteração da relação espacial entre os componentes ósseos de uma articulação. Ela pode ser ou consequência de um trauma nas estruturas de suporte, ou a gente vê infrouxidão ligamentar, né? Como bem descrito na articulação coxofemoral. A displasia de cotovelo, uma das causas é a incongruência, como é formado por 3 ossos, às vezes essa incongruência vai resultar numa série de doenças. E o ligamento, como eu não vejo na radiografia, por exemplo, uma ruptura do ligamento cruzado cranial, eu tenho que realizar a radiografia em estresse para constatar que há uma insuficiência nesse ligamento. Estou falando um monte de coisa, mas já eu vou resumir isso em uma imagem só. Os osteófitos, eles vão surgir então de uma carga anormal sobre a articulação ou no estresse articular, que vai ser o produto da degradação dessa cartilagem, vai se depositar na junção, né? Vai ter uma hiperplasia sinovial e formar os osteófitos. O entesiófito, ele se forma numa êntese, né? Que é um ponto de inserção de tecido mole, tendão, ligamento, cápsula articular ou fáscia do osso. Ele pode ser inflamatório ou entesiófito mesmo, né? Degenerativo. E na imagem os dois são semelhantes. Então, se não tem êntese na topografia, não tem uma êntese conhecida, a gente chama de osteófito. Como eu disse, eu resumi tudo numa imagem, né? Nessa imagem aqui, então, eu vejo um joelho normal, aqui na metade para cá, e na metade para cá, um joelho com todas as alterações que eu disse. O número 1 tem a infusão sinovial e o aumento da interlinha radiográfica articular, que seria normal, mais ou menos dessa forma. No número 2, aqui eu vejo uma formação de um osteófito. No número 3, formação de entesiófitos. No número 4, uma irregularidade do osso subcondral. O número 5, uma mineralização intraarticular. O número 6, a esclerose da face articular. E no número 7, um cisto subcondral. Nos ossos sesamoides, normalmente eu vou notar nele fragmentação, que pode ser secundária a uma osteonecrose traumática, mas o mais comum que eu vejo numa doença articular degenerativa. E muito importante o deslocamento deles, ele vai me dizer, por exemplo, a luxação de patela, né, um exemplo clássico, mas o deslocamento do caldo distal do osso sesamoide do músculo poplíteo é um dos sinais que vão me dizer que tem uma ruptura, uma insuficiência do ligamento cruzado craniano. Agora, já passando para descrever mais as doenças e não as alterações, a osteoartrose é uma doença articular degenerativa, são sinônimos.
são sinônimos à osteoartrose e osteoartrite. Ela tem uma progressão lenta, normalmente a gente vai ver uma efusão sinovial, ocorre a degradação da cartilagem, é mais comum em articulações que sustentam mais peso, como o coxo femoral, o ombro, o joelho e o cotovelo também. É muito encontrada conforme o envelhecimento vai ter o desgaste das articulações, né? Pode ser secundária a uma alteração em doenças no desenvolvimento, como uma achondrose, ou uma displasia de cotovelo, ou uma displasia coxofemoral, e também pode ser secundário a alguma causa adquirida, como uma trauma, uma instabilidade articular. Então, no estágio inicial, ele vai ser assintomático, não vai ter alterações radiográficas, né? Primeiro, eu vou ter uma sinovite não supurativa leve e aumento significativo do volume da massa articular, uma degeneração focal da cartilagem articular, e aí começa o sinal com a osteofitose. Eu vou ver também a esclerose do osso subcondral, o osteófito, a mineralização intraarticular em alguns casos, e em alguns casos também o cisto subcondral. Então, os sinais radiográficos têm a fusão sinovial, um aumento inicial da interlinha radiográfica por essa efusão, pelo processo inflamatório, depois vai progredir para o adelgaçamento pelo desgaste da cápsula articular. Esse desgaste da cápsula articular vai ter aquele acúmulo na junção da cápsula articular pericondral e vai formar os osteófitos na superfície que não sustenta o peso. Vai ter o aumento da radiopacidade do osso subcondral, o remodelamento desse osso subcondral, a mineralização dos tecidos moles intraarticular e periarticular pode acontecer, e também, mais raro, a formação do cisto subcondral. Então, vamos lá para uma artrose num cotovelo. Eu vejo aqui a esclerose do osso subcondral, vejo uma proliferação osteofítica bem evidente, vejo o entesiófito também. Esse aqui, por ser secundário, uma incongruência articular, a gente vê bem também uma esclerose da chanfradura troclear. Uma doença no desenvolvimento, né? Não vejo com tanta frequência, mas é bem importante a gente saber. É a osteocondrose, que vai evoluir para a osteocondrite dissecante. A osteocondrose é um distúrbio, então, da ossificação, né? Que tem um atraso na ossificação e espessamento da cartilagem. Esse espessamento vai fazer com que a cartilagem não seja muito nutrida, vai necrosar e vai soltar vai abrir uma fissura. Abrindo essa fissura, vai evoluir para a osteocondrite dissecante, que é o processo inflamatório, tanto do subcondral como da cartilagem articular adjacente. Ainda é imatura nessa fase final, né, da ossificação endocondral, quando há deslocamento do flap cartilaginoso, né, que acontece a osteocondrite dissecante, encontrado normalmente em cão de grande porte, nessa faixa etária, machos. Ela pode ser uni ou bilateral, muitas vezes é bilateral. Então, quando tem um paciente já com essa suspeita, é importante radiografar as duas articulações, porque às vezes você já tem um diagnóstico precoce da outra. Ela acontece por um excesso de peso, né? Um estresse nessa articulação também vai causar essa degeneração. Tem o fator hereditário, traumas e os exercícios repetitivos. Por exemplo, acho que fica mais fácil até para a gente entender num humano, que ele vai ter normalmente de 15, 16 anos, um arremessador de beisebol, por exemplo, vai ter sempre aquele exercício repetitivo na articulação do cotovelo e vai ter essa predisposição a desenvolver a osteocondrite dissecante. Então, no cão é a mesma coisa, se eu tiver sempre fazendo microtraumas nessa articulação, ela vai ter um desenvolvimento, pode desenvolver essa doença. Na radiografia eu vou ver como uma irregularidade do osso subcondral e às vezes o flap já mineralizado ou até um fragmento solto na articulação. Se eu tiver alguma dúvida, né, em relação à radiografia, ou se eu quiser um diagnóstico mais preciso em relação ao estadiamento, eu posso partir para uma tomografia computadorizada ou para uma ressonância magnética.
Na literatura cita várias classificações, algumas até com uso da artroscopia, mas acho que essa classificação fica bem simplificada para a gente, para fazer algum estadiamento. As articulações envolvidas também são articulações que suportam mais peso, mas principalmente na escápula humeral, acho que onde eu vi até hoje foi na escápula humeral. Eu acho que eu já tive algum caso na humerorradionar. No joelho eu vi só que uma vez numa ressonância magnética em cães, né? Então, o que eu vou ver na radiografia é isso, né? Cartilagem eu não vejo na radiografia, mas eu vejo o osso subcondral entrando em contato com o líquido sinovial, ele vai ter um processo inflamatório que vai reabsorver o cálcio dessa região, então vai aparecer como uma irregularidade no osso subcondral na radiografia. Então, eu vou radiografar esse paciente. A articulação do cotovelo, ele tem uma face redonda, né? Então, para eu conseguir radiografar isolando essa parte e essa parte, é legal fazer a radiografia com o paciente normal, em supinação e em pronação. Assim, eu exponho mais ou menos toda a face da cabeça do húmero, desculpa. Então, esse aqui com o posicionamento normal, eu radiografei desse paciente os dois membros. No membro esquerdo, a gente vê bem redondinho aqui, perfeito. No membro direito, já dá para diagnosticar para essa radiografia. A gente vê uma irregularidade aqui, mas tem uma sobreposição do osso aqui ainda. E eu também vejo o fragmento mineralizado que migrou aqui, caudal articulação. Aqui ele incomoda, mas não tanto. O problema é quando ele migra para frente e se aloja na bainha tendínea. Aí já causa um incômodo maior. Estressando a articulação, eu posso fazer em pronação, vou expor outra face da cabeça humeral. Aqui também na articulação que está preservada, bem redondinha, sem lesão. Aqui a gente já tem mais dificuldade ainda para ver aquela irregularidade. Sabendo que tem, eu consigo ver até com uma certa facilidade e, é claro, também tem um fragmento mineralizado ajudando. E também vou fazer em supinação. Aqui a gente vê que eu levanto um pouco o braço rotacionando o húmero. E aqui eu rotaciono, levantando o cotovelo, rotaciono o húmero e exponho outra face da cabeça do húmero. Que aí sim, na articulação preservada também redondinho. Na articulação que tem alteração, a gente vê um achatamento dessa cabeça. Sim, a sobreposição das outras faces. E o fragmento mineralizado me ajudando aqui. A displasia de cotovelo é um termo não específico que se refere a uma série de lesões do desenvolvimento. Então, uma incongruência articular. Na radiografia, eu consigo ver essa incongruência em casos mais graves, né? Onde tem uma alteração maior dessa congruência. Eu vi citações falando de 2 milímetros. Mas na tomografia computadorizada, nesse caso, já seria interessante, porque eu conseguiria ver incongruências mais leves. Ele também pode ser um termo referindo à não união do processo ancônio ou à fragmentação do processo coronoide medial da una, a não união do epicôndilo medial do húmero. A osteocondrose tem discussões se inclui ou não para displasia de cotovelo, mas na dúvida eu coloquei como. Então, uma não união do processo ancônio. A gente vai ver essa linha radiotransparente, né, separando o processo ancônio do resto da una. É difícil de dizer no estágio desse se houve uma não união. Vou aumentar um pouquinho o ar aqui. Se houve uma não união ou se foi uma fragmentação desse processo, porque se tiver uma incongruência articular, eu vou gerar um estresse nessa região, que a gente pode ver pela esclerose da chanfradura troclear também. E esse estresse pode resultar numa fragmentação do processo ancônio, mas também pode ser uma não união. Como na radiografia a gente tem uma foto do momento, né? Não tem o histórico, então eu não posso te dar o diagnóstico de fechado, né? Eu posso sugerir duas possibilidades. E também já tenho, nesse caso, uns sinais de artrose.
uma fragmentação do processo coronoide medial. É outra que é importante eu posicionar direito, para ver se às vezes eu faço um pouco supinado, um pouco pronado, às vezes retinho, já dá para ver essa fragmentação, mas numa tomografia a gente vai ver com muito mais facilidade, por ser um fragmento pequeno, como nessa imagem aqui, por exemplo. Também dá para diagnosticar pelo ultrassom, essa fragmentação. Outra doença que é muito comum na rotina, e às vezes é uma das poucas doenças que a gente faz preventivamente, né? Às vezes eu tenho paciente jovem demais e a gente sugere o controle com paciente mais velho, é a displasia coxofemoral, que é displasia por si só já diz, não, desenvolvimento anormal da articulação coxofemoral. Então já vem laudo, por exemplo, tem osteoartrose podendo evoluir para displasia. Não, a displasia que vai evoluir para osteoartrose. Esse desenvolvimento anormal vai gerar um estresse nessa articulação e esse estresse vai resultar numa osteoartrose. Principalmente em cães de grande porte, mas eu tenho visto bastante em cães de pequeno porte e gatos. Pacientes muito obesos e cada vez mais sendo criados em piso liso, né? Em apartamento ou piso muito liso. Ele vai ter o estresse da articulação e pode fazer a expressão fenotípica da displasia. Normalmente ele é bilateral, mas encontrei relatos falando de aproximadamente 11% dos cães desenvolver unilateralmente. Tem um caráter hereditário muito importante e as condições ambientais vão influenciar na expressão fenotípica, né? Golden, eles têm uma porcentagem absurda de displasia. Eu não vou me lembrar agora, quando estava fazendo o curso do PENRIP, eu vi essa porcentagem, mas não lembro agora para dizer. Mas eles vão... Alguns nem chegam a expressar fenotipicamente essa displasia, dependendo do grau da lassitude. Depende da musculatura do animal, depende do meio que ele é criado. E as alterações radiográficas demoram para aparecer. Às vezes o pessoal já quer cruzar o cão com um ano e pouquinho de idade, e ele só vai começar a ter sinal, acho que 95% deles vão aparecer com acima de 2 anos de idade, os sinais radiográficos. Então ele vai ter primeiro, na fase que eu não vou encontrar alterações radiográficas, a erosão da cartilagem perifoveal, hipertrofia do ligamento redondo da cabeça femoral e a efusão sinovial e sinovite. Depois eu vou ter sinais radiográficos de frouxidão articular, que pode ser precocemente diagnosticado pelo PENRIP, onde eu vou colocar um aparelho e causar um estresse no paciente jovem. E esse aparelho vai me dar um sinal dessa frouxidão precoce, mas como sinal precoce também da osteoartrose, que pode ser secundária à displasia coxofemoral ou não, eu vou ter a linha de Morgan, que eu já vou mostrar logo na imagem, vai dar para entender melhor. E então essa frouxidão vai gerar um estresse nessa articulação e vai desenvolver sinais de artrose, de osteoartrose, que é a formação do osteófito pericondral, o remodelamento da cabeça e colo femoral, o remodelamento do acetábulo e o aumento da radiopacidade do osso subcondral. Então vamos lá, esse é o Lino, que criado nessas condições, um pointer inglês, na radiografia que eu coloquei dele aqui, ele estava com 3 anos de idade, piso de pedra, grama, muito dificilmente ele desenvolveria qualquer uma daquelas características. Mas o proprietário dele reforçou ele positivamente quando ele começou a adotar esse comportamento de ficar em posição bípede num piso escorregadio. O proprietário dele sou eu. E então eu sempre radiografo ele, tadinho. Você vê que ele tem uma musculatura absurda nas coxas e o quadril uma conformação perfeita. Não era para desenvolver características fenotípicas da displasia coxofemoral. Mas ele, com seus 3 anos de idade, já apresentou um pouquinho de linha de Morgan. Ou seja, ele ficar nessa posição e eu reforçar ele no piso escorregadio, vai gerar um estresse na
na cápsula articular, que vai soltar o material cartilaginoso, vai se depositar na junção e mineralizando posteriormente, formando essa linha de esclerose na topografia de inserção da cápsula articular, que a gente chama de linha de Morgan. Essa imagem distorceu um pouquinho quando eu coloquei, mas dá para entender bem uma osteoartrose no estágio um pouco mais avançado, uma displasia no estágio um pouco mais avançado. Voltando aqui no lino, a gente vê que o centro da cabeça do fêmur dele, tá certo, tem o jeito certinho de medir, né? A gente coloca um círculo sobre o ponto certinho a cabeça do fêmur, e o ponto central desse círculo ele fica medial à face articular dorsal da acetábulo. Os dois lados dele aqui estão preservados. Nesse paciente, a gente já vê que o centro da cabeça do fêmur está lateral a esse bordo, ou seja, tem uma frouxidão do ligamento redondo. Tem esclerose, principalmente no bordo acetabular cranial, onde ele apoia mais peso. Tem a linha de Morgan, tem o espessamento do colo femoral e tem um pouquinho de alteração morfológica. Esse aqui já é um caso um pouco mais avançado. Esqueci de citar também, quando a gente vai radiografar um paciente para essa suspeita, é importante pegar os dois joelhos bem posicionados, né? A gente vê que estão quase paralelos aqui no lino, está um pouquinho mais paralelos, só que ele deixa esticar mais essa perna do que a outra. Não fico sedando ele toda hora para radiografar, né? Então é do jeito que ele deixa. Então aqui a gente vai deixar os dois fêmures bem paralelos e com o joelho na posição certa, né? Não pode estar nem aberto nem fechado. Quando eu coloco nessa posição, eu estresso o ligamento redondo. E se tiver uma frouxidão, vai ter a separação dessa cabeça femoral em relação ao seu acetábulo correspondente. Na radiografia eu vou pegar as duas últimas vértebras lombares e os joelhos. Assim eu consigo ver se está bem posicionado tanto quadril quanto os fêmures. Aqui a gente vê um estágio mais avançado, então está um pouco mais deslocado a cabeça femoral. Tem uma alteração morfológica da cabeça do côndilo femoral mais evidente, principalmente na esquerda. Já tem um arrasamento de bordos acetabulares e também esclerose da face articular. Aqui a gente vê que o joelho ficou um pouquinho mais abertinho, não é luxação de patela, é posicionamento. Um caso unilateral, deu trabalho para achar aqui no meu arquivo, não é uma coisa que a gente vê com constância. E na idade do animal também, não sei te dizer se poderia ser uma artrose que ele desenvolveu. Teve um trauma, subluxou a articulação coxofemoral e gerou essa artrose. Em pacientes jovens, esse aqui, se eu não me engano, era um Golden de 10 meses de idade. Quando eu vou dizer que tem displasia coxofemoral, normalmente eu digo ele está com a articulação mais ou menos assim, contra ela já luxada. E aí dá para perceber que ele com 10 meses, mesmo com essa articulação luxada, não tem muitos sinais de degeneração ainda. A necrose acética da cabeça do fêmur, ela também não é tão encontrada assim. Não é muito comum, mas eu tenho visto com mais frequência hoje do que eu via uns 6, 7, 8 anos atrás. É uma afecção que a gente encontra em pacientes jovens e de raças de pequeno porte, sem predileção sexual. Normalmente encontra ela unilateral. Vai ter um aspecto heterogêneo, então, a cabeça do fêmur, né, o osso, a radioplasticidade do osso, e essa lise óssea vai deixar ele mais suscetível à lesão, e vai ter um achatamento na porção que sustenta o peso. Às vezes a gente encontra fissuras, deformações ou até fratura secundária, é isso. Então tem uma osteólise do osso subcondral junto com áreas de esclerose, então é um processo misto, né? E vai resultar na alteração morfológica da cabeça do colo e, se não tiver nenhuma intervenção, evolui para artrose também. Vai ter essa corrosão, então, e a gente vê no aspecto radiográfico dessa forma. Não encontrei no meu arquivo, então tem uma fotinha um pouquinho mais antiga aqui. Dá para notar aqui que a cabeça femoral esquerda é bem bonitinha, bem encaixadinha e redonda. Já à direita, a gente vê um achatamento bem importante.
O osso aqui bem homogêneo, aqui heterogêneo com áreas de esclerose e áreas de lise. A artrite, eu também não encontro ela com tanta frequência. É uma inflamação, né? Ela termina com it. É uma inflamação das estruturas intraarticulares. Vou ter uma presença de infiltrado celular na membrana e no líquido sinovial, e são classificados segundo a causa, né? Ela pode ser infecciosa, pode ser uma artrite séptica, ou uma não infecciosa. A infecciosa, ainda eu posso subdividir ela, né? Se ela for uma poliartropatia, provavelmente ela vai ter uma infecção por via hematógena, bacteriana ou micótica, e normalmente secundária infecção umbilical, geniturinária ou endocardites bacterianas. Ou então ela pode ter uma origem não hematógena, também bacteriana ou micótica. A gente vai ter de ferida perfurante, traumas iatrogênico, né? Eu posso fazer uma lesão, penetrar nela com uma agulha contaminada, por exemplo, ou por contiguidade de uma lesão de tecidos moles. As não infecciosas, a gente parte para as imunomediadas. Tem as não erosivas, que são idiopáticas, ou lúpus eritematoso sistêmico. E temos as artrites erosivas, como a artrite reumatoide, por exemplo. A artrite reumatoide é uma poliartropatia que acomete principalmente as articulações distais. A gente vê ela tanto nos membros torácicos quanto pélvicos, né? Quando encontramos elas. É legal radiografar os 4 membros, mas ele é meio simétrico, por exemplo, nos torácicos, ele está mais ou menos no mesmo estágio, e nos pélvicos, em estágios um pouquinho diferentes dos torácicos e dos pélvicos. Não vejo com muita frequência essa doença também. Vou ter um aumento de volume de tecidos moles adjacentes, uma erosão óssea bem evidente, diminuição da densidade óssea, né? Então, diminuição da entrelinha radiográfica articular pelo desgaste, tanto do osso quanto da cápsula articular, e vai resultar numa subluxação ou luxação. Uma imagem bem... Normalmente, as que eu peguei já estavam mais ou menos nesse estágio. A gente vê uma lise bem importante, já não dá nem para definir os ossos do carpo nesse caso, mas a gente vê aqui também que na articulação metacarpofalangiana, por exemplo, já tem essa doença, e também uma efusão sinovial, um edema de tecidos moles bem evidentes. Já partindo agora um pouquinho mais para os traumas, eu posso ter uma subluxação, por exemplo, e uma luxação. A subluxação é uma perda parcial de relação entre as faces articulares, e a luxação é uma perda total dessa relação. A subluxação é uma avaliação um pouco mais difícil, porque normalmente eu preciso fazer uma radiografia em estresse. Ela normalmente volta para o lugar, por exemplo, na coxa femoral, na displasia. Está no lugar quando eu posiciono a causa do estresse e tiro essa articulação do lugar. Na ruptura do ligamento cruzado cranial, a articulação está lá bem encaixadinha, eu causo estresse da tíbia, eu faço um movimento de gaveta, eu não causo, ela volta para o lugar. Já a luxação, normalmente eu encontro ela já fora do lugar mesmo, um diagnóstico mais fácil, mas como naquele coxal do Golden que eu mostrei há pouco, mas às vezes também quando tem uma luxação coxofemoral e eu radiografo com membro em extensão, eu posso sobrepor as estruturas, dificultando um pouquinho essa articulação por ter tracionado e puxado de volta para o lugar. E essa instabilidade vai normalmente resultar numa alteração morfológica das faces articulares. Então, uma luxação é uma perda total de relação entre as estruturas ósseas. Aqui uma luxação de cotovelo, luxou junto tanto a face articular da ulna e do rádio, não perderam a relação articular entre elas, mas perdeu entre a face articular distal do húmero. Na articulação femorotíbio-patelar, as afecções mais comuns são a luxação de patela. Mais comum a gente encontrar essa luxação medial do que lateral, e a insuficiência do ligamento cruzado cranial, que pode ser tanto uma frouxidão ligamentar quanto uma rotura parcial ou total.
e que vão desenvolver para artrose essas doenças normalmente. Ou uma artrose só pelo excesso de esforço repetitivo ou peso. Que a gente tem menos frequente ou então menos frequentemente diagnosticado é a insuficiência do ligamento cruzado caudal, ou colateral medial ou colateral lateral. As injúrias meniscais, por isso que eu digo do menos diagnosticado, elas são muito comuns quando a gente tem ou a luxação de patela, eu vou sobrecarregar um dos meniscos, ou quando eu tenho o dependente do lado da luxação, ou então eu tenho uma ruptura do ligamento cruzado cranial, também é comum estressar esses meniscos, eles terem fratura ou avulsão, ou até uma luxação deles. Mas não dá para diagnosticar no raio-x, é um diagnóstico que eu vou ter do método mais acessível ultrassonográfico. Também tem a osteocondrose no joelho, né? Sinovite, fraturas também podem acontecer, neoplasias e artrite. Na luxação patelar, então, ela tem um diagnóstico clínico. Tem vários fatores que envolvem uma graduação de luxação de patela, mas basicamente o grau, em termos radiográficos, o grau 1 e 2, normalmente eu vou encontrá-la num lugar. O grau 3 ele vai estar intermitente, né? Às vezes, dependendo do posicionamento, eu vou encontrar essa patela num lugar. Às vezes eu vou encontrar ela fora do lugar. E no grau 4, o radiográfico, ela está bem luxada. Na luxação medial de patela, quando traumática, ela normalmente é unilateral e congênita bilateral. Não que não possa ter um trauma e ser bilateral, ou uma congênita e ser unilateral. E é mais frequente em raças de pequeno porte. Aqui a gente vê. Então, 2 cães de pequeno porte, com luxação bilateral das duas patelas. Essa luxação de patela, ela ocorre por desvio do eixo ósseo, normalmente. A gente vê um desvio aqui, varus, num terço final do fêmur, e um desvio valgus num terço mais proximal da tíbia, nos dois animais, e também, às vezes, por uma rotação da crista tibial. Então, como aquele desenho que eu tinha colocado anteriormente, aqui está no lugar, a gente vê o osso retinho. Aqui ele já começa a ter uns desvios, já está mais fora do lugar. Aqui com desvio mais exacerbado, a gente nota ela mais deslocada. Bom, o lino aqui de novo, para mostrar a patela no lugar, o eixo ósseo bem retinho, quando comparado com esses dois pacientes. A luxação lateral da patela, ela normalmente, a gente vê ela mais traumática do que congênita, mas pode ser congênita também se tiver um desvio valgus naquela região do fêmur. E quando é congênita é mais frequente que seja bilateral e é mais frequente no cães de grande porte. Eu não vejo com frequência, não tinha uma imagem minha. Pela média lateral aqui a gente vê que está luxado e pela skyline a gente vê que ele tem uma luxação lateral da patela. E também dá para ver nesse caso que o sulco troclear já está um pouco gasto. A ruptura do ligamento, acho que junto com a displasia coxofemoral, é uma das causas que eu mais realizo exames aqui no laboratório de articulação. A causa dela é um processo crônico, né? A gente vê muito. Ele estava lá, pulou do sofá e teve essa ruptura para apoiar o membro. E ele já deu pulos muito maiores que isso, nunca aconteceu nada. Então, normalmente é um animal que está tendo aquele estresse naquela articulação, o tecido normal do ligamento cruzado vai sendo substituído por tecido conjuntivo e ele vai perdendo sua elasticidade natural. Aí, às vezes, uma lesão que nem é tão importante assim, pode acontecer a ruptura desse ligamento por um trauma não tão importante. Então, ele acontece muitas vezes quando tem alguma afecção secundária que vai sobrecarregar esse ligamento. Por exemplo, numa luxação de patela. A patela deslocando lateralmente do fêmur, eu vou sobrecarregar, eu vou tirar o ligamento patelar que
que segura também o deslocamento da tíbia em relação ao fêmur. Eu vou sobrecarregar o ligamento cruzado cranial que está segurando esse deslocamento. Numa raça condrodistrófica, por exemplo, se eu tenho o platô tibial retinho, eu tenho ele mais angulado assim, eu vou forçar quando o animal pisa da resultante das forças de promover esse deslocamento. Então, ele vai estar sempre tendo injúria no ligamento cruzado cranial. Um animal obeso só pelo excesso de peso, sobrecarga de peso, ou um paciente atleta também, um cão de polícia que tem que ter muito, ataca muitas vezes, tem que ter arrancadas fortes, cães de corrida, cães de agility, eles vão ter sempre um esforço repetitivo e essas injúrias repetitivas vão poder resultar nessa ruptura. Então, acontece a ruptura, vou ter uma sinovite, uma dor severa, a neovascularização do local e a inflamação periarticular. Vou ter uma distensão, um espessamento dessa cápsula articular, pela efusão articular, e posso ter a lesão do menisco, como eu tinha dito anteriormente. Os aspectos radiográficos para mim, então vai ser o deslocamento cranial do platô tibial, ou da eminência intercondilar tibial em relação aos côndilos femorais, ou ter um aumento do volume de tecidos moles intraarticulares, uma efusão sinovial, e o deslocamento distal do osso sesamoide do músculo poplíteo, isso quando ele tem formadinho, que dá para ver ele. Então, vamos lá, uma ruptura do ligamento cruzado cranial. A eminência intercondilar tibial, normalmente ela fica localizada mais ou menos aqui, num paciente rígido. E o osso sesamoide do músculo poplíteo, junto com a face articular proximal da tíbia. Então, eu tive nesse paciente esse deslocamento distal do osso sesamoide do músculo poplíteo em relação, tudo que eu cito de deslocamento na radiografia em relação a alguma coisa, né? Então, eu tive um deslocamento distal desse osso sesamoide do músculo poplíteo em relação à face articular proximal da tíbia. Tive deslocamento da eminência intercondilar tibial ou do platô tibial em relação aos côndilos femorais. E no joelho é muito bom para ver a efusão sinovial, porque tem esse coxinho gorduroso infrapatelar, que a gente consegue notar que ele fica reduzido, indica um aumento de volume de tecidos moles intraarticulares. Bom, da palestra, os casos que eu coloquei, que eu acho que é importante a gente saber, alguns que a gente pega com bastante frequente na rotina, são esses, outros que eu acho que é mais importante a gente conhecer mesmo, para poder triar quando vem um paciente. E coloquei como caso clínico já para a gente já ver direto, em vez de dizer tudo, alguns outros casos extras ou até alguns repetidos também. Então, por exemplo, se eu pego a farinha, uma shih tzu de 2 meses, que caiu de uma cadeira, por exemplo, num sofá, com o membro torácico estendido, e faço só essa radiografia médio-lateral, a gente não vê nenhuma lesão muito evidente. Se eu souber a histórico, eu já vou procurar com mais cuidado. Às vezes eu já consigo notar uma linha de fissura aqui. Mas se eu fizer crânio caudal, eu vejo que houve uma fratura inter e supracondilar. Normalmente ela corre dessa forma, porque a maior parte do peso é sustentado pelo rádio e não pela ulna. Então, ele tendo esse trauma, vai sustentar a maior parte do peso no rádio e vai acontecer essa fratura inter e supracondilar. Às vezes, em pacientes da cidade, não é nenhum trauma tão grande, é aquele do colo do proprietário da cadeira, do sofá ou da mesa, e o paciente apoia da maneira incorreta. O coach, um pastor alemão de 7 meses de idade, para radiografar. Um paciente desse para radiografar membro torácico. Filhote, eu posso pensar na osteocondrite dissecante, né? Por exemplo, aquele caso, e também na displasia de cotovelo. Isso falando de articulação. Este é o membro torácico direito, aparentemente preservado por essa radiografia, mas no caso ele veio para radiografar o esquerdo e eu fiz o contralateral para comparar. A gente nota nesse paciente, então, a não união do processo ancônio. Aqui nessa radiografia a gente consegue ver com detalhes que ele já está unido nessa idade, o aspecto radiográfico dele. Nessa radiografia a gente vê uma entrelinha radiotransparente entre o processo ancônio e o resto da una.
Como eu disse, pode não ter sido uma não união, às vezes ele tem uma incongruência articular, houve um estresse desse processo côneo e ele fragmentou. A incongruência articular, nesse aqui está um pouquinho difícil de ver, mas a gente pode ver o processo coronoide lateral aqui, posicionado um pouquinho distal à face articular proximal do rádio. Ele forma como uma linha contínua, um círculo. Aqui está menor a imagem, mas dá para ver que ele é bem contínuo. Aqui já dá para notar essa incongruência. Vem aqui, tem um degrauzinho aqui. Acho que é mais fácil ver por essa radiografia do que pela crânio caudal. Um TOR, um labrador de 7 anos, antes de ele fazer qualquer radiografia, a gente já pensa numa displasia coxofemoral. Nesse paciente, então, ele tem uma displasia coxofemoral bem evidente, ou membros luxados, um arrasamento de bordas acetabulares bem evidentes. A luxação provavelmente aconteceu depois de uma sobrecarga dessa articulação e provavelmente por conta de uma frouxidão do ligamento redondo. Nessa idade eu não posso te dizer que ele não teve um trauma e depois aconteceu isso. Mas o mais provável é que ele tinha uma displasia e desenvolveu a doença. Uma esclerose bem evidente da articulação, uma tentativa do osso de estabilizar, formando uma pseudoarticulação, provavelmente uma fratura, porque essa cabeça do fêmur já fica mais sensível, dá para ver uma solução de continuidade aqui no osso, alteração morfológica de cabeça e colo femoral, mineralização em tecidos moles, tanto fora da articulação quanto provavelmente dentro da articulação. Talvez uma fragmentação do osteófito ou um pedaço de cartilagem que se mineralizou. Esse paciente devia ser um anjo ou está sedado, acho que não, porque já não está tão bem posicionado assim, mas a gente vê que os fêmurs estão com os joelhos alinhadinhos, pegando as duas primeiras vértebras e os dois joelhos para ver a posição da patela. E muito importante também tomar cuidado para o rabo não sobrepor o joelho, que muitas vezes é aí que a gente encontra alterações na articulação femorotibiopatelar também. Em um chihuahua de 5 meses, a Bela, quando vem para radiografar suspeitando de ruptura do ligamento cruzado cranial, um paciente nessa idade, normalmente eu não vou pensar na ruptura do ligamento cruzado. Ele tem a luxação de patela, que pode ter sobrecarregado essa articulação, mas o mais comum que aconteça num paciente dessa idade é a fratura por avulsão da crista tibial, da tuberosidade tibial, porque a cartilagem fisária ela é mais sensível do que o ligamento cruzado, ela é mais mole, né? E a corrente sempre vai romper no seu elo mais fraco. Então, esse paciente teve um trauma e esse trauma avulsionou. Tanto a ruptura do ligamento cruzado cranial também. É claro que eu posso ter um trauma só e ter essa ruptura. E uma ruptura do ligamento cruzado cranial. Esse aqui dá para ver mais evidente ainda que o outro. A efusão sinovial. Deixa eu só ver aqui. Nesse aqui a gente vê que o líquido sinovial até que está preservado quando comparado a esse aqui. Tem um coxim gorduroso infrapatelar, que o contraste não está tão legal nesse. Mas tem um coxim gorduroso infrapatelar aqui. Nesse a gente encontra ele diminuído, que vai me dar um indício do aumento do líquido sinovial. Tem o deslocamento da eminência intercondilar tibial, que é essa aqui acompanhando a pontinha do mouse, ou do platô tibial, em relação aos côndilos femorais. O osso sesamoide do músculo poplíteo desse é muito pouquinho mineralizado, mas ele também está distal à face articular proximal da tíbia. Bom, estou aberto a questões. Se alguém não quiser perguntar nada agora, quiser me mandar depois, pode anotar aí meu WhatsApp, fique bem à vontade. Esse é meu e-mail também para qualquer dúvida. Meu laboratório, né, o Zolive, ele fica situado em Santos. Bom, mas vou deixar aberto aí para questão. Se quiserem abrir câmera, tudo, deixa eu pôr a telinha de todo mundo aqui. A gente tem algumas perguntas aqui, e aí, se você quiser, eu vou lendo para você, porque a gente fez uma listinha com elas para ficar mais fácil, e aí a gente vai, eu vou te falando, você vai respondendo, pode ser?
Sim, claro, se eu souber responder, eu respondo. Beleza. A primeira é a seguinte: é possível o paciente apresentar sintomas, mas o exame não detectar? Se sim, como é feito o diagnóstico nesse caso? É possível, sim. Boa parte das doenças, elas vão acontecer, por exemplo, a luxação de patela, né, que tem um diagnóstico clínico. Eu posso palpar essa luxação, a crepitação da patela, mas ele pode no raio-x aparecer como normal. Ou então uma artrite incipiente, quando tem a osteocondrose mesmo, ela não é detectável, né? Ela está íntegra ainda a cápsula articular, então o osso subcondral está preservado. Eu só vou ver alteração quando tiver essa ruptura. Eu não sei te dizer nesse caso se na ressonância já daria para notar. E a artrose mesmo, nessas primeiras fases de estágio, elas não têm alterações radiográficas. Quando tem uma lesão que vai alterar a mineralização, às vezes no raio-x eu preciso de até 50% de perda desse cálcio ou deposição desse cálcio para ter uma alteração radiográfica de 30% a 50%. Então, o que eu costumo sugerir bastante é o acompanhamento radiográfico, né? Como a gente vai ter uma foto do momento. Não teve alteração, mas o paciente tem sintoma, repete depois de 2 semanas. Acho que em boa parte dos casos dá para solucionar assim. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Tá ótimo. A segunda o PENHYPE é usado para o diagnóstico precoce da DCF? Sim, né, ele é diagnóstico precoce da displasia coxofemoral. Eu não me recordo certinho a idade dele, e que já dá para aplicar, eu acredito que uns 3 meses mais ou menos. Mas se eu radiografar no método UFA, né, no método de extensão do fêmur, e um paciente jovem que já pode ter uma frouxidão no ligamento redondo, ele pode aparecer para mim como preservado. O PENHIP, eu vou colocar um distrator que são, vamos supor, como 2 canos de PVC, que eu vou ajustar a distância entre eles, colocar apoiado bem no quadril do bicho, do animalzinho próximo ao fêmur, e vou tracionar os joelhos na direção do medial. Assim, esse distrator vai forçar a articulação do ligamento redondo, e eu já vou, através de um cálculo, poder dizer se há uma lassitude desse ligamento ou não. Certo, tá ótimo. A próxima tem algum medicamento para prevenir essas doenças ósseas ou articulares? Eu, como radiologista de medicação, eu sou péssimo. Eu digo mais de manejo, acho que principalmente para doença articular, porque ele tendo a lesão, tirando as que dá para fazer cirurgia, né, como ruptura do ligamento e tudo, mas, por exemplo, um paciente que eu fiz o PENHIP lá e ele apresentou a displasia, eu posso ter um manejo preventivo, como criar ele em chão não derrapante, posso fazer alguma fisioterapia de repente para desenvolver a musculatura que vai segurar melhor aquela região, alguma coisa assim. Tem os condroprotetores, mas faz muito tempo que eu não leio sobre ele. Há 10 anos atrás, quando eu li, acho que ainda não era muito provado a biodisponibilidade dele. Acho que só o Cosequin que tinha essa comprovação, mas não sei te Uhum. dizer se ele ajudaria na prevenção desse desgaste da cápsula articular. E o tratamento sintomático também, né? Ah, sim, verdade. A próxima animais de porte grande têm mais chances de apresentar essas doenças ou é aleatório? Se sim, é por conta do tamanho e do peso? Algumas doenças, né, das que eu citei, algumas têm predisposição para pacientes de menor porte e outras de grande porte. Os de grande porte, acho que a gente vê mais artrose, mais doenças relacionadas à articulação por conta do peso, sim. Essas articulações vão estar sempre sobrecarregadas, né, são mais fortes, são mais pesadas, e isso vai causar um atrito entre a cápsula articular e vai evoluir para uma artrose, mas eu também sobrecarrego ligamentos, entre outras coisas. Acho que por isso que a gente encontra mais em pacientes de grande porte. Mas por causa de obesidade de piso liso, né? O pessoal cada vez mais dentro de apartamento, com esses pacientes em piso liso.
e dando comida à vontade, a gente vê muitos animais obesos. Eu tenho visto bastante, sim, displasia em cães pequenos, artrose no coxal de cães pequenos. Tenho visto bastante artrose em gato também. E também as raças de gato, né? Vão ter uma incongruência maior. O gato de maior porte, como o Maine Coon, eles têm mais displasia coxofemoral. Acho que mais que o dobro do que os gatos sem raça. Certo. A próxima é: para ver esse processo ancônico, precisa deixar o membro bem flexionado? Nas que eu mostrei aqui, deixa eu voltar aqui. Deveria estar mais flexionado do que isso para eu conseguir isolar ele melhor, né? Que a gente ainda está sobrepondo parte do epicôndilo. Mas quando ele está normal, ainda é possível de ver sim. É claro, se eu fizer uma radiografia com ele totalmente flexionado, eu vou isolar melhor a estrutura e vou conseguir ver melhor, sem dúvidas. Mas olha, esse membro aqui ele está quase estendido e eu consigo ver essa alteração também. Mas o processo ancônio mesmo ele aparece bem sobreposto. Por que eu digo, né? Eu posso falar, não, sim, tem que fazer bem flexionado, que nem aqui na figura, não vai sobrepor nada. Mas esse paciente aqui, quando ele vem radiografar, ele está com dor. E nem sempre eu preciso submeter ele a uma anestesia, uma sedação para poder dar esse diagnóstico. Beleza. A próxima é... Deixa eu ler aqui. Tem alguma explicação da predisposição em algumas raças? Já vi cães tão novinhos com esse problema. No caso, ela deu um exemplo de Golden de 6 meses com displasia. A displasia é bem relacionada à raça, assim. Paciente com dor distrófica, a gente chama de condrodisplasico, por exemplo. Né? Ele tem displasia, nem sempre ele vai desenvolver sintomas dessa doença. Eu acho que a conformação do pastor alemão, aquela traseira achatada, é uma grande predisposição para ele desenvolver a displasia pela sobrecarga na articulação. Mas acho que no caso de Golden Labrador, não sei se eu posso estar falando besteira, mas é mais provável que seja resultado de um cruzamento indiscriminado. Hoje em dia, com a seleção genética, estão conseguindo reduzir um pouco, sim, essas displasias. Mas como eu coloquei aqui da displasia, não, mais para cima. Aquele Golden que eu coloquei aqui, a imagem, ele tinha 10 meses de idade. A gente já vê totalmente luxada essa articulação. Sim, verdade. É comum. E normalmente Golden é labrador, viu? E a última é: há alguma forma de prevenir fraqueza nos ossos, como ração, medicamento? Desculpa, não entendi. Há alguma forma de prevenir fraqueza nos ossos, como ração ou medicamento? Eu não sei te responder certinho essa pergunta. Eu sei que tem bastante. Eles citam bastante a nutrição adequada, a nutrição errada, ela vai predispor ao desenvolvimento, mas normalmente é uma coisa que vai induzir o desenvolvimento de uma doença já existente, se eu não me engano, né? Eu vou fazer uma nutrição adequada, eu vou retardar esse desenvolvimento. É claro, né? Posso dizer uma nutrição totalmente desbalanceada, eu vou ter um hiperparatireoidismo nutricional secundário, o animal vai ter o osso extremamente fraco e se fraturará inteiro, né? Mas eu digo, a partir de uma nutrição já existente, né? De uma nutrição certa, eu acho que ainda tem um pouquinho melhor para eu tentar fortalecer essas articulações, como eu disse, o condroprotetor, a cápsula articular, principalmente, que é o que desgasta que a maioria das doenças vão evoluir para doença articular degenerativa, né? Então, acho que é principalmente o condroprotetor e o equilíbrio cálcio-fósforo perfeito. Certo. Maurício, o GED agradece muito pela sua disponibilidade e o empenho para preparar a palestra e ter oferecido o seu tempo para ensinar para a gente tantas coisas que a gente aprendeu hoje. A galera está aqui
distribuindo elogios aqui no chat sobre a sua palestra, sobre a sua dinâmica, sobre a forma como você apresentou os slides. Então, a gente agradece muito. E para a galera do que está aqui com a gente, no próximo mês, a gente vai ter uma palestra sobre o sistema urinário. Obrigado, gente. Eu que agradeço imensamente o convite. É muito bom sempre ter essa oportunidade de poder conversar um pouquinho mais com colegas. Muito obrigada mesmo, viu, Maurício? Boa tarde para todo mundo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no Forms para a gente poder conseguir mandar o certificado. Maurício, de novo, muito obrigada. A gente agradece muito pela sua disponibilidade e essa palestra que foi maravilhosa. A gente agradece muito, viu? Boa tarde para todo mundo, gente. Se alguém quiser continuar o assunto ou pertinente a outros assuntos, fica à vontade, os meus contatos aí, então. Obrigado, viu, gente? Beleza, a gente vai divulgar então o nosso grupo e aí quem quiser manter o contato, fala com você, beleza? Muito obrigada, viu? Fica bem à vontade mesmo. Eu que agradeço, você aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana para todo mundo.